Israel, vem cá. Não combinamos, mas é importante que você venha. O Israel lidera o ministério da música dessa igreja. Na verdade, ele e sua equipe são os responsáveis por esse final de semana. E eu quero te dar aqui a oportunidade de você falar um pouquinho do programa e apresentar o Mário Jorge para a gente. Bom dia. Nós temos nesse final de semana o privilégio de ter aqui o palestrante Mário Jorge Lima, que além de uma pessoa muito simpática, é uma pessoa muito competente na área que ele fala, que é música e adoração. Ele vai falar um pouco mais dele, né? Já tem um bom tempo aí de atuação nesse Ministério da Música, compositor de mão cheia, muitas letras inspiradas, e nós teremos o prazer de ouvi-lo agora, hoje à tarde às 17 e amanhã 20 horas. Então, Mário Jorge Lima. Bom dia. Tem gente que me confunde com o pastor Jorge Mário. Eu sou Mário Jorge, ele é Jorge Mário. Quando me confunde, eu até gosto dessa confusão. Não sei se ele gosta, mas eu gosto. Eu vou fazer uma coisa aqui bem pouco protocolar. Eu gosto sempre de fotografar. Nós temos um site. Eu gosto de fotografar as igrejas onde eu ando, até para minha mulher saber que eu estou por aí pregando e não passeando. Então eu gosto de fotografar. Mas é um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. Só que antes da gente entrar no tema de agora de manhã, eu queria chamar a nossa pianista, a Vitória. Vitória é uma menina a quem Deus ungiu com um dom muito especial, o dom da música. Ela toca flauta, toca violino na orquestra da igreja dela, que é a igreja central de Belo Horizonte. Foi onde eu a conheci, quando estive lá pregando. E a partir daí, sempre que eu viajo e posso, eu levo ela comigo. Já esteve comigo em Brasília, está aqui hoje. No final do mês estaremos no Rio de Janeiro, na igreja central. Em novembro estaremos em Montes Claros. Ela toca piano desde os 5 anos. Ela está com 13 anos. E ela vai tocar para Deus, em primeiro lugar, e também para nosso deleite espiritual, uma música que pergunta: que amor é esse? Que amor é esse que me criou do nada, que me encheu com seu espírito, que me tirou do meio dos meus erros, que esqueceu o mal que eu fiz e me deu o seu perdão? Que amor é esse?
Amém? A Vitória, hoje à tarde, ela vai tocar um pouquinho mais. Hoje à tarde ela vai tocar, para quem gosta de música clássica, ela selecionou alguns clássicos bem apropriados. Quem quiser ouvir Rachmaninoff, Bach, Beethoven, Schubert, pode vir à tarde. Ela vai tocar um pouquinho disso também, além de tocar também música sacra. O Paulo Henrique Baldassi também vai estar conosco, muito conhecido dessa igreja, é um outro gênio do piano adventista no Brasil, e ele vai estar conosco também hoje à tarde. O assunto dessa pequena série, vocês sabem, é música, adoração e graça. E podem ficar pensando, por que gastar 2, 3, 4 sermões falando de música, com tantos outros assuntos para falar, né? Além do que é um tema contraditório, é um tema polêmico, infelizmente, um assunto que deveria ser abordado sempre como coisa bela e sublime, como as flores. Acabamos descobrindo muitos espinhos escondidos aí nesse assunto. Mas como eu disse ontem à noite, não dá para falar de assuntos da nossa vida cristã, como por exemplo, alimentação, moda, costumes, lazer, música e tantos outros, sem considerar o necessário, indispensável embasamento dado na vida pela graça de Deus. Falar dessas coisas sem ter por trás disso todo um fundamento, baseado na graça de Deus, no perdão divino, é falar ao vento. É falar ao vento. É tratar de sintomas de problemas e não dos próprios problemas, não do problema real. Então, por exemplo, fazer sermões cabalísticos, sermões ameaçadores, amedrontadores, acusatórios sobre esses assuntos que eu comentei, sem falar de Cristo Jesus, sem falar da sua graça salvadora, sem mencionar o perdão de Deus, sem mencionar a necessária submissão à vontade de Deus, sem falar da transformação efetuada na vida de quem nasceu de novo, foi justificado e está vivendo a santificação, nunca fez, não faz e não fará o menor efeito. Pode pregar quantos sermões quiser, pode trazer quantas argumentações quiser, não vai causar o menor efeito. Vai entrar por aqui e sair por aqui, porque não tem por trás a doutrina da salvação. E aí nós não vamos a lugar nenhum. Quem está falando isso aqui a vocês hoje é alguém que tem pelo menos 50 anos de história nessa igreja, atuando com música de todas as formas. Alguém que já teve músicas suas consideradas na época, 30 anos atrás, como música avançada, música até proibida de ser cantada em algumas igrejas, músicas que hoje são consideradas músicas para a terceira idade. Olha que coisa. A música no contexto cristão, ela é parte de uma coisa maior chamada louvor. E o louvor é parte de uma coisa ainda maior chamada adoração. Então esse é que é o tema, essa é que é a palavra-chave, adoração. Eu quero instigar vocês, quero de certa forma atiçar o raciocínio de vocês, talvez até incomodar um pouco, mas quero levar vocês a pensar. E isso sem trazer ideias polêmicas, sem trazer ideias chocantes. Vou até fazer um comentário que eu julgo relevante. Há palestrantes por aí, há pregadores, que abordam essa questão da música, do louvor, da adoração, mas destacando, por exemplo, possíveis interferências, possíveis danos causados à mente, causados ao comportamento, por certos ritmos, por certos estilos, por certos instrumentos, até por certas sequências harmônicas e por certos intervalos musicais. Costumam até tomar depoimento de ex ou de atuais músicos de rock e de pop para dar validade a certas posições. Eu respeito essas pessoas, mas eu não sigo essa linha e nem pretendo aqui raivosamente rebater isso aí, porque o púlpito não é lugar para isso. O púlpito é lugar para falar de Cristo Jesus e sua graça salvadora e do efeito que isso pode ter na nossa vida, e que se não tiver, não adianta você pregar sobre mais nada, que não vai fazer nenhum sentido. Então
Então eu quero fazer um outro tipo de reflexão. Sugiro até a vocês que têm interesse nessa matéria, música, louvor, adoração, que somem o que vocês estão ouvindo de mim com o que vocês já ouviram e vão ouvir por aí, com o que vocês lerem, orem a Deus, estudem por vocês mesmos e tirem suas conclusões com equilíbrio, sem extremismos, sem agressividade, no clima da graça de Deus e com submissão ao Espírito Santo. Então eu não vim provar que esse ou aquele ritmo, esse ou aquele instrumento, esse ou aquele estilo afetam ou não afetam a sua mente, corrompem ou não corrompem o seu espírito. Não vim falar disso, não vim assustar ninguém, não vim bater com a Bíblia na cabeça de ninguém, e nem de nenhum dos lados dessa questão, mas eu vim associar música e louvor à questão da adoração. Que vocês então partam daí para enriquecer a experiência pessoal de vocês com Deus. Nada do que eu disser aqui fere a Bíblia, nada do que eu disser aqui fere a filosofia de música adventista, até porque na minha idade, eu estou com 65 anos, eu já não me permito, né, e já não é recomendável eu sair por aí sendo um franco atirador, chocando as pessoas. Eu sou um cristão, sou um pai responsável, tenho 5 filhas, tenho filha pré-adolescente, tenho filha adolescente, tenho filha adulta. São pessoas a quem eu tenho procurado trazer e manter aos pés da cruz, apesar das minhas falhas e das minhas imperfeições. Então eu não vou sair por aí dizendo bobagem, mas Deus me deu e deu a vocês entendimento, vontade livre, poder de escolha, que nós chamamos de livre-arbítrio, e isso é um presente que nós não temos que devolver para Deus, nós temos que usar isso que Ele nos deu, porque nós não somos robôs. Deus não criou soldadinhos de chumbo em série, Deus criou seres pensantes, absolutamente livres para fazer a vontade dEle, ou a nossa vontade. Infelizmente, nossos primeiros pais escolheram fazer a sua própria vontade, mas nós temos que exercitar essa nossa capacidade de analisar, de refletir. Não é pecado pensar, não é pecado ter dúvidas sinceras, não é pecado questionar certas coisas, não para polemizar, mas para descobrir e para aprender, para crescer na graça. Nós temos às vezes a mania, como cristãos, não só nós cristãos do Advento, mas cristãos de um modo geral, de querer tudo escrito, tudo explicadinho, tudo definido, tudo comprovado. É isso que o ateu busca. Por que o ateu não consegue desenvolver a fé? Porque ele quer provas concretas, provas visíveis, tangíveis, provas laboratoriais, provas instrumentais, provas científicas. Então ele fecha o coração para a fé e vai continuar sendo ateu. Então vejam, nós temos a mania também, mesmo sendo cristãos, de querer prova de tudo, né? De querer coisa, tudo ali bonitinho para a gente não ter que pensar. Parece que fica mais fácil pensar pela cabeça dos outros do que pela nossa. Então queremos que alguém nos diga sempre, nos dê respostas prontas. Não queremos cavar fundo, não queremos pesquisar, não queremos pensar, não queremos orar a respeito. Como o judeu que tem 613 regrinhas sobre como guardar a lei de Moisés. Olhem só que coisa. Mas nós fazemos isso também. Olha só, vou dar alguns exemplos. Muitas vezes nós chegamos para o pastor, para os líderes da igreja, chegamos para a nossa igreja e queremos que eles nos digam, ali taxativamente, se eu posso ir ao cinema ou não, se eu posso ir ao teatro ou não, se eu posso assistir um show de música popular ou não, se eu posso tomar refrigerante ou não, se eu posso vir à igreja de calça comprida, se eu posso fazer uma tatuagem, se eu posso usar remédio de homeopatia, se eu posso usar acupuntura, se eu posso comer ovo de Páscoa, se eu posso namorar quem não é da igreja, se eu posso comemorar e ter árvore de Natal, até se eu posso me relacionar com a minha esposa, ou com meu marido, no caso das mulheres, no dia de sábado. Ixi, é muita coisa que a gente coloca nos ombros do pastor, nos ombros dos líderes da igreja. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: a igreja e o pastor, que simbolizam a religião institucional, não vão fazer por nós escolhas que são nossas. Não vão fazer. Eles não têm o dever e nem o direito de fazer por você escolhas que são suas, que cabem a você fazer. E isso é religião pessoal. A religião institucional não vai fazer escolhas pela religião pessoal. A igreja deve orientar. Pode até proibir ou permitir certas coisas,
de acordo com o seu leque de doutrinas e as suas tradições. Mas isso não resolve o seu problema com Deus. Não resolve e nem isenta você da comunhão. Você pode chegar para o pastor com uma dúvida: pastor, posso fazer isso? Ele diz: pode. Aí você sai feliz da vida, achando que aquela questão está resolvida para você. Não está. Você resolveu uma situação comportamental, mas você não resolveu o seu relacionamento com Deus. Então, não vai resolver. Apenas seguir regras parece ser bem mais cômodo, bem mais confortável, mas isso acaba eliminando o relacionamento, acaba eliminando o culto racional, o estudo, a oração, a investigação sincera, a experiência pessoal com Deus, o caminhar com Deus. Então não entrem nessa, não entrem nessa. Agora, apesar das muitas divergências na área da música e nessas outras áreas comportamentais do conhecimento religioso, às vezes opiniões diferentes podem ser boas, sim. Podem ser boas para nos levar a pensar, a avaliar, a refletir. Pensar não dói, pensar é saudável e não é pecado. Sermos um em Cristo Jesus não significa pensarmos todos exatamente da mesma maneira. Há um grande espaço dentro do qual nós podemos, com oração, e podemos, com a iluminação do Espírito Santo, pesquisar e fazer as nossas escolhas. Tem dois elementos importantes na religião pessoal, na religião de cada um de nós. Um deles é esse aqui, é o comportamento. O que é o comportamento? É tudo que nós mostramos aos outros, de forma visível. É também o que nós percebemos nos outros, nas pessoas. É a forma como nós parecemos ser. É o nosso enquadramento dentro daquilo que nós cremos. É o que nós falamos, nós comemos, o que nós bebemos, o que nós vestimos, os acessórios que nós usamos, as amizades que nós temos, os lugares que nós frequentamos, os hábitos que nós cultivamos, o trabalho que nós realizamos. E aqui se insere também o lazer que nós temos, a música que nós ouvimos, que nós praticamos, que nós gostamos. Entendo, isso é importante. Isso tem o seu lugar, tem o seu valor, tem a sua função. Agora, isso se chama comportamento. São assuntos comportamentais. Mas existe um segundo componente na nossa religião pessoal, que é esse aqui, é o relacionamento. Esse é um elemento de outra dimensão. Esse aí fica por trás e direciona o comportamento. É o relacionamento que gera, sustenta, motiva aquilo que nós mostramos para os outros, que nós mostramos para o mundo. É o relacionamento que de fato determina quem nós somos espiritualmente. É o relacionamento que qualifica a nossa religião pessoal. E como é que a gente alcança relacionamento com Deus? 3 coisinhas básicas, simples, que qualquer criança aprende e decora, para provinha de desbravador. Como é que a gente alcança relacionamento? 3 coisinhas: oração, estudo da palavra de Deus e serviço de amor ao próximo. Relacionamento com Deus é isso. Então, qual o mais importante? Comportamento ou relacionamento? Não sei, respondam vocês. Raciocinem com o que vocês estão ouvindo e definam para vocês o que é mais importante: o comportamento ou o relacionamento. Mas vale lembrar uma coisa que eu falei ontem também. Quando nós enfatizamos aspectos comportamentais, aspectos do comportamento, ou seja, o que alguém usa, o que alguém come, o que alguém bebe, o que alguém gosta, o que alguém veste, aonde esse alguém vai, quando a gente enfoca essas coisas, nós estamos olhando e atacando o sintoma, o efeito, a consequência, o resultado. Mas não estamos cuidando, por exemplo, da causa de um problema, do fato real, dos verdadeiros motivos, do problema em si. Não estamos. Quando nós atacamos o comportamento, estamos atacando o efeito. E podemos até ter a falsa sensação de que estamos resolvendo um problema. Não estamos. Não estamos. Só quando a gente foca o relacionamento das pessoas com Deus, é que nós estamos focando a causa, o motivo. Somente. Vou dar um exemplo, falei isso ontem à noite. Eu não sou médico, mas que eu saiba, dor de cabeça não é doença, vômito não é doença, febre não é doença, tontura não é doença, um suor frio que você sente não é doença. Isso aí é sintoma. Essas coisas são sintomas de doenças que estão por trás. Só que se você
ataca o sintoma, você esconde a doença, às vezes até prejudica ainda mais a doença, porque você mascara a doença. Um exemplo prático, aí você vê um jovem na igreja, ele não vem mais à igreja, ele está aprontando lá fora, e você está sabendo. Ou você vê um adulto, um irmão qualquer da igreja, com atitudes fora da ética cristã, com comportamento inadequado, impróprio. Aí você, líder da igreja, vai em cima deles. Comissão da igreja, corta as atividades dele, disciplina essas pessoas. Você está dando remédio para o sintoma, não vai resolver nenhum problema. Mas você até acha que se livrou do problema, extirpou o câncer, extirpou o cancro, acha que resolveu, mas não resolveu, porque você não está olhando o porquê da coisa, o que está por trás dessas atitudes, desses comportamentos. Você não procurou a pessoa, você não orou com ela, você não amou verdadeiramente aquela pessoa, você não tratou da doença real, você está tratando do sintoma, vai acabar matando o paciente, e ele vai lá para fora da igreja e não volta mais. Eu não tenho resposta para a maioria das perguntas de vocês a respeito dessa questão de música e adoração, e nem vim aqui para tirar dúvida de ninguém, talvez até coloque algumas dúvidas na cabeça de vocês, mas eu já tenho as minhas. Mas Deus já me deu a maior de todas as certezas, que é a certeza da salvação, coisa que eu nunca tive antes de conhecer a graça de Deus. Essa certeza é tudo que eu quero ter. Tem um hino 350, Paulinho está aqui ainda? Já foi, né? Eu vou tentar tocar para vocês. Hino 350, vamos cantar só a primeira estrofe dele, para a gente entender o que é ter certeza da salvação, o que é saber que você pertence a alguém. Não precisa nem botar a letra aí não, eu vou tentar lembrar, né? De manhã eu errei a letra toda, vamos tentar lembrar aqui. Diz assim: eu pertenço ao meu rei. Vamos cantar bem suavezinho, assim, a meia voz, como se você estivesse ninando o seu filho, tá bom? Seu filhinho para dormir, você está cantando sobre certeza de pertencer a um rei. Então seu filho é príncipe, você também é príncipe, nós todos somos príncipes. Eu sou o príncipe Mário, aqui está a princesa Vitória. Somos príncipes, somos filhos de um rei. Vamos lá, só a primeira estrofe, bem suave. Eu pertenço ao Isso dá certeza da salvação ou não dá? Somos filhos de um rei. E vocês sabem que até eu analisando alguns hinos do nosso cenário, eu fico perplexo às vezes com alguns hinos que nós cantamos. Sabe por quê? A música do cristão salvo pela graça devia ser sempre assim, positiva, afirmativa, não deixar dúvidas, fortalecer a fé, trazer a alegria da salvação, porque o evangelho é matéria positiva. Talvez pelos muitos nãos que a lei de Deus tem, não farás isso, não farás aquilo, a gente se acostuma a ver o evangelho de forma negativa. Mas o evangelho liberta. O evangelho é liberdade, o evangelho é algo positivo. Nós somos livres para fazer a vontade de Deus. Porque antes de conhecer o evangelho, nós só sabíamos fazer a vontade do diabo. Não tínhamos condição de fazer a vontade de Deus. Quando conhecemos o evangelho, nós nos tornamos também livres para fazer a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro sentido da liberdade que o evangelho traz. Mas eu me surpreendo às vezes com alguns cânticos dos hinários cristãos. Por exemplo, com todo respeito, eu queria comentar alguns deles. Tem um que diz assim:
Quem é que vai com... Minha voz está horrível. Ela sempre foi horrível, mas está pior hoje. Quem é que vai com Jesus estar? Vais tu, vou eu. Vais tu, vou eu. Isso não traz certeza nenhuma, né? Isso aí dá uma certa dúvida, né? Tem outro que diz assim: o caminho é longo e mau, nossos pés feridos estão, ainda é longe Canaã, ainda é longe Olha aqui, que depressão, que depressão. Tem outro que eu tenho medo dele desde que eu era criança. Quando eu era criança, meu pai fazia os cultos em casa, aí a gente cantava no culto do pôr do sol: o juiz se assentou, abriram-se os livros, quem haverá de subsistir? Isso no meu coração de menino, isso aí me apavorou até muito pouco tempo atrás. Pouco tempo atrás é que eu vim a descobrir que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Foi há pouco tempo. Tem um até que começa animadinho, como assim: quando o rei vier, irmão, quando o rei vier, o que será de ti, quando o rei vier? Então vejam, perceberam a angústia, perceberam o medo, perceberam a insegurança? Esses hinos fazem sentido cantados por alguém que não foi salvo pela graça ainda, cantados por alguém que não passou pelo processo de justificação e não está vivendo a santificação. Aí faz sentido, tudo bem. Agora, você salvo pela graça, chegar na igreja e cantar: deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu. A luz do céu já entrou na sua vida há anos, já iluminou, tirou você das trevas, levou você para a luz. Você estava perdido, foi achado, e você continua pedindo para a luz do céu entrar. Parece que você não acredita que ela entrou, né? Então, nós temos que ter cuidado até com as coisas que a gente canta, sabe? Porque há certas músicas que não estimulam vitória sobre o pecado, não estimulam certeza para a salvação. Como eu já falei, podem ser cantados por quem ainda não conhece as belezas de Cristo Jesus. Mas para quem já conhece, nós temos que cantar, são músicas de confirmação da fé. Que segurança, sou de Jesus, exultai, exultai, vinde todos cantai, a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. Essa é a música do salvo. Isso não é ufanismo espiritual não, irmão. Isso é certeza da salvação. E o que tira a certeza da salvação, sabe o que é? É o pecado. Davi passou por essa experiência. Davi, um homem segundo o coração de Deus, pecou horrorosamente, pecou muitas vezes, muitos tipos de pecado. Davi foi fundo no pecado. Quando ele se arrependeu, ele escreveu um salmo em que ele dizia assim: Pai, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele perdeu a alegria da salvação por causa do pecado. Vamos em frente. Nós temos que cantar com entendimento, como eu falei então, sabendo do que nós estamos cantando. Agora, a música nossa não precisa necessariamente ser carregada de euforia, ser carregada de sorrisos, de coreografia, de êxtase, embora isso não seja proibido. Se você sentir vontade, no seu contato íntimo da sua adoração, de você chorar, chore. Se você tiver vontade de erguer as mãos, erga. Sorrir, sorria. Se você está numa congregação onde são permitidas palmas, e você sentir vontade de bater palmas para Deus, bata. Mas por outro lado, não se importe com quem não faz nada disso, com quem canta sem nenhuma manifestação externa. Nós temos que aprender a respeitar os locais, respeitar as pessoas que não pensam como nós. Agora eu vou fazer um comentário forte, já que eu estou falando no culto, né? Numa certa liturgia. Às vezes há pregadores, e nós mesmos, criticamos e polemizamos muito nessa questão da liturgia, nessa questão do culto. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês: o culto que se pratica hoje nas igrejas cristãs do mundo inteiro, incluindo a nossa, o culto da igreja cristã de hoje em dia, ele tem mais pontos de contato com elementos do paganismo, com elementos das missas católicas, do que nós podemos supor. Não existe hoje em nenhuma igreja um culto que seja absolutamente puro, litúrgica e biblicamente. Não há, sequer parecido com os cultos da igreja cristã primitiva,
sequer parecido com os cultos do povo de Israel. Eu li um livro chamado Cristianismo Pagão, um livro que foi fruto de uma pesquisa séria e que mostra a origem de diversas práticas da igreja cristã moderna. Aborda vários aspectos, inclusive a liturgia dos cultos cristãos. E eu descobri ali que o nosso culto cristão, embora a religião cristã tenha nascido no Oriente, ela é absolutamente ocidentalizada. A nossa religião cristã, ela é europeizada e americanizada. Nós esquecemos que do lado de lá desse planeta existe uma outra realidade, uma outra cultura que nós desconsideramos totalmente. Hoje, por exemplo, nós celebramos nas igrejas cristãs, nós celebramos Natal, celebramos Ano Novo, celebramos Páscoa, Páscoa de coelhinho, de ovo de Páscoa mesmo. Celebramos Dia das Mães. Algumas até celebram festas juninas e Halloween. Nós seríamos muito mais coerentes se nós celebrássemos coisas como, por exemplo, a festa das primícias, ou a festa dos tabernáculos, ou o dia do perdão, ou a Páscoa judaica. Seríamos mais coerentes. Se nós tirarmos todas aquelas outras referências que eu mencionei, o culto cristão de hoje em dia seria muito diferente de tudo que nós conhecemos. Por outro lado, não me entendam mal, eu não estou aqui pregando que se deva fazer dessa ou daquela forma. Eu só estou lembrando uma coisa: vamos ser coerentes. Estou lembrando aos que gostam de ser puristas, gostam de ser rigorosos, conservadores, tradicionalistas, nessa questão do culto, nessa questão da liturgia, que nós temos que ter consciência disso. Não tem culto puro liturgicamente hoje em dia. Temos que conhecer a nossa história eclesiástica antes de sair por aí falando de coisas que nós não sabemos. Então vamos para a adoração. Nós vivemos hoje num tempo, irmãos, em que adorar aquele que é verdadeiro é assunto da maior relevância. Isso vai, logo mais adiante aí, definir de que lado você está. Vou repetir. Vivemos num tempo que chamamos tempo do fim, em que adorar aquele que é verdadeiro é assunto da maior importância. Daí a importância da adoração. A adoração está no cerne, no centro da tríplice mensagem angélica, que é a mensagem dessa igreja. É essa mensagem aí. Ali fala de adorar a um Deus que fez o céu, fez a terra, fez o mar, fez as fontes das águas. E nessa tríplice mensagem angélica também diz que há pesadas e eternas consequências para quem adorar o objeto de culto errado, infelizmente, para quem adorar o ser errado. Além disso, temos que entender que nós somos vítimas de tudo isso que está acontecendo aí. Nós não somos culpados do pecado de Adão, vocês sabiam? Nós temos a natureza pecadora de Adão, mas não temos nenhuma culpa pelo que Adão fez. Cada um é responsável apenas pelas suas próprias culpas. Então nós somos, na realidade, vítimas de um conflito cósmico entre Cristo e Satanás. E Deus sabe disso. É por isso que Ele nos outorga a sua graça. Porque Ele sabe que nós somos vítimas do pecado. Deus sabe isso muito melhor que nós. E nós somos objetos do desejo, tanto de Deus quanto de Satanás. Como músico, eu cresci na igreja. Não cresci muito, mas cresci. Vendo a música, vendo o louvor, apenas como elementos acessórios do culto. Quem é músico, que tem vários, a Vitória está entrando agora nessa batalha aí da música, e ela vai vivenciar muitas dessas situações, em que alguém chega para você na igreja e diz assim, vai tocando aí, vai cantando com a congregação que o pregador está atrasado, ou está mudando de roupa depois de um batismo. Não, vai cantando aí. Olha em que lugar nós colocamos a música e o louvor. O compositor fez 5 estrofes no hino, se sentiu inspirado, o hino foi selecionado, faz parte do seu inário, aí você canta 2, vamos cantar a primeira e a última. Ali tem toda uma ideia desenvolvida na letra, e você só canta a primeira e a última. Ou chega para a pessoa que está na liderança, ele diz, olha, a programação está atrasada, o Mário fala demais, tem aquela última música, vamos cortar. Aí corta a música. Faz anúncio de tudo que é tipo, faz promoção de tudo que é tipo, mas corta o louvor. Vai cortar no louvor. E ainda tem aquele que quando anuncia o louvor faz assim, vamos ouvir uma variação musical. Olha em que foi transformado o louvor. Pior é o outro que ainda fala, vamos ouvir uma variação musical que nos deleite. Isso é pior ainda.
Como se música de fato não fosse a coisa importante. Nós ficamos achando que o sermão é que é a coisa importante. Aí nos transformamos em papa-sermões. E nos damos o direito de chegar na igreja e dizer assim: eu estou saindo mais vazio do que entrei. Porque você não veio dar, você não veio prestar nada, você veio sugar, você veio buscar. Você só pensa em receber, você não pensa em dar. Isso é bom antes de aceitar Cristo. Antes de aceitar Cristo, você precisa receber muita coisa. Mas depois que você foi salvo pela graça, agora você precisa se doar. Precisa dar de si mesmo, dar daquilo que você recebeu. A única pessoa que vem receber sempre aqui, sabe quem é? É Deus. É o único que vem aqui para receber o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração. Ele é o único que vem para receber. Todos nós aqui devemos vir para dar adoração. Tanto vocês que estão aí, quanto aqueles que desempenham partes aqui na frente. O sermão e a pregação, irmão, são acidentes de percurso. São elementos que se tornaram necessários porque nós nos tornamos pecadores. Só por isso. Lá no céu, depois aqui nessa terra renovada, não vamos precisar de sermão. Nós vamos aprender tudo do próprio Deus, de forma experimental, de forma vivencial, como Adão e Eva aprendiam. O que nós vamos fazer sempre, a nossa principal atividade, vai ser adorar, por toda a eternidade. Adorar. Lá não teremos pregadores. Pastor Heron não vai ser mais pregador, ele vai ser adorador, assim como todos nós. Porque nós nascemos para adorar a Deus. Querem a prova bíblica disso? Está aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Está aqui. O próprio Deus falando: trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, aqueles que eu criei para a minha glória, aqueles que eu formei e fiz. E ele continua dizendo, no mesmo capítulo: porque eu porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Olha que coisa linda. O louvor não apenas é a razão do culto, é o próprio culto, mas ele é a razão de nós existirmos. Todos aqui, eu e vocês. Então ninguém vem aqui assistir o pastor Bulhão, ninguém vem aqui assistir o grupo Novo Tom, o Arauto do Rei, o Leonardo Gonçalves, o Mário Jorge. Ninguém vem aqui para isso, não. Às vezes, vamos lá na minha igreja. Sabe quem vai pregar lá hoje? É o pastor Mark Finley. O que é isso? O nosso convite deve ser o seguinte: vamos a mim, estou convidando você para ir comigo à igreja, adorar o meu Deus. E lá nós vamos ter um adorador também, muito inspirado, que vai dividir a palavra conosco, que é o pastor Mark Finley. Lá nós vamos ter um grupo muito bom, que canta música adequada, que é o grupo fulano de tal. Mas a razão do convite é nós virmos à igreja para adorar a Deus. E se a gente pensar assim, aí você até não vai perguntar depois para a pessoa: você gostou do culto? Isso é a pior coisa que você pode fazer. Traz a pessoa na igreja e diz: você gostou do culto? Você corre o risco de dizer, ouvir um grande não. Você perguntar é para Deus: Pai, te agradou a nossa adoração? Olha a mudança de enfoque. E olha como isso pode afetar a sua adoração em vários sentidos, sem precisar regras, sem precisar ninguém bater na sua cabeça. Pai, essa adoração que eu te prestei hoje na igreja, está boa? É isso que tu queres de mim? E procura deixar que ele impressione o seu pensamento. Essa é a maneira de nós falarmos. Até porque esse é um conceito que a gente precisa rever e fixar. O culto é para agradar a Deus, não a nós. Se você pensa nisso, o culto não foi feito para te agradar. Então não tem que perguntar a ninguém se ele gostou do culto, gostou do sermão, da pregação, da música. Não, pergunta para Deus, porque foi tudo para ele. E por que nós devemos adorar a Deus? Vocês se perguntaram? Para que é que nós adoramos a Deus? Por que nós devemos adorar a Deus? Eu estava pensando nisso outro dia. Ao mesmo tempo em que você vem um monte de respostas à sua mente, também parece que dá um branco. Por que é que eu tenho que adorar a Deus? Por que é que eu devo adorar a Deus? E é uma pergunta muito simples, que você pode dizer para uma criança e ela vai entender rapidamente. Sabe por que nós devemos adorar a Deus? Resposta simples e definitiva: porque Deus é bom. Não precisa mais nada. Porque Deus é bom. Porque a sua misericórdia, ou seja, a sua graça, dura para sempre. Salmo 106, versículo 1. Essa é a razão pela qual nós devemos adorar a Deus.
E só sabe quem ele é bom quem o adora. Só sabe quão bom ele é quem o serve. Tenho certeza que se eu parar o sermão aqui, e eu estou quase parando, porque o que eu falei, se você considerar essas coisas que eu falei até aqui, o equilíbrio na adoração, o livre-arbítrio, comportamento versus relacionamento, certeza e alegria da salvação, adoração, parte da polêmica sobre música já começa a se dissolver na sua cabeça, já começa a se resolver naturalmente. Mas vamos em frente, porque pagaram uma passagem para mim, eu tenho que fazer valer até o último centavo dessa passagem. Vamos lá. Vocês lembram do povo de Israel? Lá no Egito, 430 anos de tristeza, de tragédia, no meio da lama, na pocilga do Egito, verdadeiros animais, transformados em animais, não tinham vida própria, não tinham mais nada, muitos perderam a própria dignidade. Deus tinha feito promessas maravilhosas a Adão depois da queda, a Noé depois do dilúvio, a Abraão, a Isaac, a Jacó, e depois foi todo mundo parar na pocilga. 430 anos sem Deus falar nada, absoluto silêncio de Deus. Olhem que situação. Aí depois desse tempão todo, aí Deus, segundo o seu propósito, Deus levanta um libertador. E quando manda esse libertador falar com o opressor, falar com o faraó, você pensa, agora Deus vai detonar faraó, vai dizer, liberta meu povo, eu tenho que dar para eles as minhas leis, eu tenho que tirar eles daqui da tua terra, vou dar para eles uma terra nova. Embora isso fosse o plano de Deus, não foi isso que ele falou, mandou Moisés falar. Moisés chegou lá e falou uma coisa cândida para faraó. Falou assim, faraó, meu Deus, o eu sou, Yahvé, mandou te dizer o seguinte, deixa meu povo ir. Mas para quê? Para quê? Para que me celebre um culto. Olha que coisa, depois de 430 anos de desgraça e de desespero, Deus candidamente pede a faraó que liberte o seu povo, para que seu povo caminhe durante 3 dias e lhe preste um culto. Olha que coisa insólita, que coisa inimaginável. Vejam a importância do louvor, do culto. A importância da música, por exemplo, na Bíblia fica bem patente. A música foi importante em momentos de conquistas. Lembram de Jericó? Em momentos de enfrentamento de guerra. Lembram a experiência do rei Josafá enfrentando moabitas e amonitas? Está lá em 2 Crônicas 20. A música foi usada intensamente no nascimento de Cristo Jesus. Já tinha sido usada no passado no cântico de Miriam, no cântico de Moisés, no cântico de Ana, no cântico de Maria, no cântico de Isabel, no cântico do Cordeiro. Não há dúvidas da importância da música na religião de Deus. Não há dúvidas. Agora se transformou em polêmica. Embora seja um elemento tão importante no culto, na religião, a música também se tornou um dos itens mais polêmicos, mais controvertidos e menos compreendidos da nossa adoração a Deus, não por culpa da música, mas por nossa culpa. Infelizmente, nós avançamos muito pouco, quase nada nessa discussão. Eu falei para vocês que eu estou há meio século na igreja, presenciando e vivenciando essas discussões, essas polêmicas. As questões de hoje são exatamente as mesmas de há meio século passado, 50 anos atrás, exatamente as mesmas. São sobre ritmo, sobre harmonias novas, sobre dissonâncias, sobre apresentações com encenação, sobre instrumentos que são proibidos, que são taxados como proibidos, como sax, bateria, guitarra, sobre coisas, eu me lembro, anos 80, isso não tem muito tempo não, anos 80, eu tinha um grupo lá no Rio de Janeiro, e uma vez tiraram o nosso grupo, o grupo armadinho ali na frente para cantar no culto, o pastor simplesmente mandou a gente sair, e não cantamos, sabe por quê? Porque 2 rapazes do grupo usavam barba. Então vejam que coisa fantástica. Nós avançamos muito pouco. As perguntas continuam sendo as mesmas. Qual é a música mais adequada para o louvor? Qual é a música que mais agrada a Deus? Qual é a música do céu? No céu vai ter esse ou aquele instrumento?
podemos bater palmas na nossa adoração, podemos dançar, podemos usar bateria na igreja, usar guitarra, usar saxofone, usar playback. O que dizer da música gospel? São muitas perguntas, umas até são relevantes, outras nem tanto, mas são sempre as mesmas. Quem está falando a vocês não é nenhum jovenzinho deslumbrado com a música sacra, não. Eu lido com isso, como eu falei, há pouco mais de meio século. Mas se Jesus não voltar nos próximos 50 anos, vocês me digam isso, eu não vou estar mais aqui, com certeza. Mas na eternidade a gente vai se encontrar. E vocês me digam se não continuou sendo a mesma coisa. Então quero dizer para vocês, eu não sei. Eu não tenho respostas definitivas para essas perguntas. Até porque as coisas que pela Bíblia nós sabemos sobre o céu, na sua maioria são simbólicas. Mar de vidro, ruas de ouro, pedras preciosas, portas de pérolas, 144 mil, 24 anciãos, livro da vida. São coisas cujo significado real nós só vamos saber lá, com mente transformada e com corpo glorificado. Hoje essas coisas nos são ditas, que estão na Bíblia, servem para alimentar o nosso anseio de estar lá, para mostrar que tem alguém por trás dessa história, preparando o melhor, e que vai levar essa história a um final feliz. Amém? É isso que nós temos que entender quando lemos essas coisas. Importante. E temos que ter desejo de estar lá, para conferir pessoalmente cada coisa. Agora, o que vai haver lá, nem subiu ao coração do homem. Vocês sabem o que é isso? Não temos a menor ideia. Como saber qual é a música do céu? Não tenhamos essa pretensão. A nossa imaginação nunca arranhou sequer a superfície dessas coisas. Deus não é óbvio, Deus é surpreendente. Então nós não sabemos a maioria dessas coisas na realidade, até porque a Bíblia não fala disso. Eu não sei, por exemplo, se nós vamos ter asas reais, se vamos voar de fato, se vamos ter teletransporte, não sei. Não sei se haverá crianças, como serão as famílias no céu, como será o relacionamento marido e mulher no céu. Nós vamos sentir fome, vamos sentir sede, vamos ter necessidade de dormir, vamos estar vestidos sempre de branco, vamos andar sempre com coroa na cabeça e com harpa na mão. Então não sei como vai ser a música do céu, eu não sei como serão os cultos, eu não sei como será a comida, eu não sei que outras atividades teremos. Sinceramente, não me importa isso. Eu quero estar lá. É isso que eu quero. Agora, tem um monte de coisas que eu posso saber. Vou dizer para vocês. Eu sei, por exemplo, que só vou chegar lá única e exclusivamente pela graça de Deus. Isso eu sei. Eu sei que lá estará Jesus. Eu sei que lá estará o próprio Deus. Eu sei que Ele vai habitar conosco para sempre. Eu sei que nós vamos viver para sempre. Eu sei que Deus vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Eu sei que o amor será a norma do reino de Deus. Eu sei que teremos mente transformada e corpo glorificado. Eu sei que todos os dias estaremos na presença de Deus, de uma lua nova até a outra, de um sábado até o outro. Eu sei que Deus fará novas todas as coisas. Eu sei que o pecado nunca mais vai se levantar. Eu sei que não teremos tendência para pecar. Seremos como Adão antes da queda, ou como Jesus Cristo. Eu sei que a nossa única disposição vai ser fazer a vontade plena de Deus. E eu sei também que lá, aí sim, lá nós teremos todas as respostas que queremos e que nessa vida não vamos ter. Então vejam quanta coisa boa, quanta coisa interessante, relevante dá para saber. Já a questão musical sacro-evangélica é interessante, mas é controvertida. Nós temos que pesar as coisas, temos que ser razoáveis, temos que pensar muito antes de falar, de apontar, de condenar, de criticar, de tomar posições definitivas e de dizer o que os outros devem fazer, de chamar o pecado dos outros pelo nome antes de chamar o nosso pecado pelo nome. Temos que tomar muito cuidado. Vou mostrar, por exemplo, para vocês aqui um monte de coisas que a gente até pode julgar que são contraditórias, embora não sejam. Por exemplo, sabe o que é isso aqui? Não isso aí. Sabe o que é isso aqui? Olhem a lista de instrumentos, todos bíblicos, instrumentos usados na Bíblia
em louvor e em ações de graças. Êxodo, tamborim e dança, e usados tanto dentro quanto fora do templo. Êxodo, tamborim e dança. 1 Samuel, tambores, saltérios, flautas e harpas. 1 Samuel, canto, dança e tambores. 2 Samuel, harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Salmos, harpas, canto, trombetas, buzinas. Salmos, tamborim, suave harpa, saltério. Salmos, flautas, aduf, que são tamborins e harpa. Salmos, trombeta, saltério, harpa, adufes. Danças, cordas, flautas, símbolos, que são pratos. Jeremias, adornada com adufes, couro e danças. Ezequiel, tambores. Agora vocês vão perguntar, Mário, por que você está mostrando isso? Vocês acham que eu estou aqui apresentando uma lista de instrumentos autorizados? Não, não é isso que eu estou fazendo. Eu estou aqui homologando esses instrumentos para serem utilizados no louvor dessa igreja? Não, não é isso que eu estou fazendo. Eu estou apenas mostrando que a Bíblia não demoniza, não sataniza nenhum instrumento pelo que o instrumento é. Em princípio, qualquer instrumento, se adequadamente tocado, com sabedoria e sob a direção do Espírito Santo, pode ser usado para Deus. Eu diria que a dificuldade não está com o instrumento, ele é uma coisa inanimada. A dificuldade está com o instrumentista, que muitas vezes não se coloca na mão de Deus. Uma outra coisa que a gente precisa entender, estou terminando, aquela lasanhazinha vegetariana está esperando vocês, não vai estragar não, estou bem no finalzinho. Não vamos esquecer de uma coisa, eu vou falar sobre isso à tarde. A nossa música tem uma carga cultural muito forte, muito forte. Eu vou mostrar coisas à tarde que vocês nem imaginam que isso possa existir. Vou mostrar para vocês à tarde. Vou mostrar coisas também na história dos nossos hinos, na nossa tradição musical e na história de alguns reformadores e as ações que eles tomaram. E vocês vão se surpreender. No próximo sermão, que é hoje à tarde, às 17 horas, eu vou falar sobre isso aqui. Origem dos hinos, letras e músicas dos tempos bíblicos, choque cultural, música do céu, estilos de música, sintomas versus doença, vou aprofundar um pouquinho mais, e as respostas de Deus. Mas não vou falar disso aqui tecnicamente, não. Eu fujo disso. Eu quero mexer com a inteligência de vocês, mas levar vocês a tomar conhecimento dessas coisas, refletindo sobre isso à luz da graça de Deus. À luz da graça de Deus. Quero encerrar esse sermão de agora com 2 textos bíblicos importantes para vocês pensarem. Um é esse aqui: que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Então, o que significa cantar, orar com entendimento? Significa compreender o que a gente está cantando. Significa acreditar no que a gente está cantando. Significa que a religião tem uma parte que é emoção e sentimento, mas tem uma parte que também é racional e compreensão da sã doutrina. Precisamos entender isso. Entender isso aí muito claramente, para a gente não falar coisas inadequadas. É um tema complexo, mas nós não temos a menor necessidade de estar ameaçando ninguém, de estar assustando ninguém, de estar torcendo ou tirando do contexto passagens bíblicas ou da nossa literatura denominacional, para dar base, muitas vezes, a coisas que são apenas conceitos. E em algumas vezes são até gostos pessoais, mas não tem a ver com doutrina. Eu estou falando isso tanto do lado conservador, quanto do lado liberal. Porque eu não sou nem conservador, nem liberal. Eu procuro perceber e pedir a Deus que me mostre qual é a sua vontade. Então, qual é a solução, irmãos, para qualquer problema relacionado com esses assuntos polêmicos? Música, alimentação, moda, vestuário, um monte de coisas que eu já citei aqui. Qual é a solução para a gente chegar nas respostas? Só tem uma. Só tem uma. Chama-se relacionamento com Deus. Chama-se viver na graça. Chama-se entrega de alma a Deus. E se alma é composto de corpo e espírito, significa entregar a Deus o corpo e o espírito, entregar a vontade a Deus. Sem isso, eu vou dizer sem nenhum medo de errar, é impossível resolver qualquer questão de comportamento. Não, sem a menor chance. Vão se passar outros 50 anos, não só na música, mas em qualquer desses outros assuntos, e nós não vamos chegar a conclusão nenhuma.
E por que é necessário então nos apossarmos da graça de Deus? Porque ela é transformadora. A graça de Deus nos aceita do jeito que nós somos, mas não nos deixa do jeito em que ela nos encontra. Há muita pregação sobre graça sendo feita no mundo cristão e dentro da nossa igreja também, de forma inadequada. Sabe como é que a gente identifica qual é a pregação sobre a graça correta? Muito simples. Qualquer pregador que falar sobre graça, se essa dádiva de graça, se essa oferta da graça não implicar necessariamente em mudança de vida, em transformação, essa pregação está errada, está incompleta, está capenga. Não estão contando para vocês a história toda, porque a graça de Deus, ela é necessariamente transformadora. Querem a prova bíblica disso? Tem várias. Vou dar uma muito conhecida, que é de Davi. Eu gosto muito de Davi. Olha o que ele diz aqui. Às vezes a gente passa por esses textos e não percebe a teologia que eles contêm. Não percebe. Só mesmo com a iluminação de Deus é que ler a Bíblia, irmão, sem oração, é melhor não ler. Você vai acabar chegando a conclusões erradas. Tem que ler com oração e com entrega da alma, entrega da vontade. É assim que a gente tem que ler. Olha o que Davi fala aqui. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia, assim é grande a sua graça. Quanto está longe o céu da terra, ou seja, uma distância inimaginável, assim é grande a misericórdia e a graça de Deus. Mas aí ele diz para que serve a graça. Por que é que Deus nos dá essa graça tão imensa? Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim Deus afasta de nós as nossas transgressões. Está aí. É para isso que Deus nos dá a sua graça. O objetivo final da graça de Deus é nos afastar das nossas transgressões, é nos livrar dos nossos pecados, dos nossos maus hábitos, é nos tirar das trevas, nos levar para a luz. Éramos servos do diabo, agora somos filhos de Deus. Esse é o objetivo. O objetivo final da graça de Deus é no sentido de caminharmos para as boas obras. Isso está muito claro em Paulo, lá em Tito 2,11. Chegar em casa, leiam Tito 2,11 e acho que 12 e 13 também, e vejam, descubram lá para que é que Deus nos dá a sua graça. Tem um texto ali que diz assim, o texto 11 é maravilhoso, só que a gente para no texto 11. Paulo diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí nós nos enchemos de alegria, com muita razão. Mas continua lendo e você vai descobrir que ela está disponível para todos os homens, porque no final das contas, o objetivo dela é eleger para si um povo de boas obras. Mas não obras da lei, são obras da fé. Não obra para comprar a salvação, porque quando você chega nesse ponto, você já foi salvo. Já está salvo da condenação do pecado. Você está vivendo agora é a santificação. Já foi salvo, já passou pela justificação, já está na santificação, a caminho da glorificação. Então as suas obras apresentadas aí não são para comprar a salvação. Não tem nenhum meio de salvação nelas. Ela não tem nenhum papel na sua salvação, na obtenção da sua salvação. Terminando, minha última reflexão. Irmãos, não tem jeito, sem trabalhar mudança de vida, sem trabalhar relacionamento com Deus, não haverá nunca uma real transformação. Podemos fazer quantos sermões e palestras quisermos, ameaçadores, podadores, cheios, podemos criar quantas regras, quantas normas nós quisermos, podemos desfiar quantos argumentos nós soubermos, podemos ameaçar, podemos censurar, não vai acontecer absolutamente nada se nós não trabalharmos mudança de vida, se não trabalharmos a doença e não o sintoma. Somente vivendo um processo de santificação, de comunhão, de oração, de leitura da palavra de Deus, com o objetivo não de encontrar argumentos para as coisas que a gente crê, mas com o objetivo de encontrar a melhor pessoa que podemos encontrar na Bíblia, que é Cristo Jesus. Somente fazendo isso, somente crescendo na graça, é que saberemos fazer boas escolhas
é que saberemos agir em cada uma das complexas situações da vida. Que Deus nos abençoe. E vou fazer um comentário que eu fiz de manhã aqui, e quero fazer agora também. Estou vendo essa igreja bonita aqui, cheinha. A minha igreja lá em São Paulo também é assim, Moema. Tem 2 cultos, é mais ou menos desse tamanho também, 2 cultos cheios. Mas eu fico às vezes assustado, sabe por quê? Você chega numa igreja dessa, vê uma igreja linda assim. Eu não sei o que acontece com o nosso povo adventista, nos sábados à tarde. Eu estou pesquisando isso, nem consegui descobrir. Parece que há uma espécie de triângulo das Bermudas espiritual que engole vocês no sábado à tarde. Eu não sei o que acontece. De manhã a igreja está florida, aí de tarde some todo mundo, aí vem aqui só um pouquinho de gente. Eu gostaria muito de ver vocês aqui à tarde, para a gente fechar com chave de ouro, tá? Esses conceitos sobre música, sobre louvor, sobre adoração. Não se deixem engolir por esse triângulo das Bermudas, não. Precisamos mudar isso aí, gente. Jesus está voltando. Nós acabamos sendo o que os nossos irmãos evangélicos dizem que nós somos, apenas sabatistas. E pior ainda, sabatistas matinais, porque nem vespertinos nós somos. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a sua graça, mas venham à tarde com o coração aberto, que eu não vou polemizar, eu não vou discutir, não vou mostrar razões técnicas aqui, não vou mostrar mensagens subliminares, não vou falar sobre teoria da conspiração, nada disso. Eu vou falar de graça, vou mostrar algumas coisas históricas para vocês, e aí vocês reflitam e decidam como seres pensantes, salvos pela graça. Que Deus nos abençoe. Amém.